O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Eu cumprimento os ouvintes nessa tarde com a saudosa paz do nosso Senhor Jesus, que é tão grandioso, né? Que nos proporciona mais uma segunda-feira, mais um dia de vida, né? Mais um dia a qual estamos aqui para glorificar esse Deus, né? Esse Deus que tem sido misericordioso nas nossas vidas. O tema dessa tarde será: tudo no tempo de Deus cumpre. Não temas, confia. Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos nessa tarde, nós te exaltamos, porque sabemos que tu és único e sabemos que a tua vontade é imutável sobre as nossas vidas. Sabendo, Deus, que muitas vezes passamos por sofrimentos, por lutas, por perseguições, mas sabendo que o Senhor é Deus que persevera junto a nós. A tua palavra nos diz, Senhor, que ao atravessarmos dias difíceis, que o Senhor venha nos ajudar a lembrar que Satanás é o nosso inimigo, mas que tu é o nosso amigo e o Senhor sempre está ao nosso lado. Fala a cada ouvinte nessa tarde, que o Senhor venha continuar a fazer a obra nos nossos corações, através da reflexão bíblica, através do louvor, através depois da oração final, que o Senhor venha estar operando milagres, Senhor, segundo a necessidade de cada ouvinte. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma segunda-feira, né? A qual, pela misericórdia de Deus, estamos aqui juntos, né? E como o tema fala que tudo no tempo de Deus cumpre, é você não temer, é você confiar. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E eu acredito que hoje é um dia de um novo tempo na sua vida. Vamos ler no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus amados ouvintes? A palavra de Deus diz que nós precisamos pedir a Deus a cada momento palavras da nossa vida que expressam vida às pessoas. Como assim, irmã Silvia? Que nós venhamos ser exemplos, mesmo passando pelas dificuldades da vida. Precisamos pedir a Deus também que nos ajude a cada momento a perdoar as pessoas que são imprudentes e têm falta de compaixão na nossa vida. Porque quando as pessoas veem nós passando pelas lutas, pelas adversidades, né, a natureza humana é julgar o nosso exterior. Mas nós, contemplando um pouquinho de Jó nessa tarde, os amados ouvintes vão entender que talvez o que você está passando não é para perder, não é para tristeza, não será uma história de humilhação, mas sim uma história de exaltação de Deus. Como assim, irmã Silvia? Nós vamos recapitular aqui rapidamente o que Jó passou e o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração. Jó era um homem de posses, o maior do Oriente. Jó tinha 10 filhos. Jó era próspero. A palavra de Deus diz no capítulo 1 de Jó, que Jó ele era temente ao Senhor. Quando Deus olhava para a terra, ele se alegrava em ver a vida de Jó. Porque Jó, ele era uma pessoa grata a Deus. Ele era uma pessoa sincera com Deus. Ele era um homem que, segundo o coração de Deus, ele alegrava Deus. Assim precisa ser nós, não só na bonança, mas também nas adversidades. Eu quero dizer para você nessa tarde que
que para subirmos um outeiro, uma montanha, é necessário também saber descer até o vale. E Jó, ele estava lá em cima, né, na montanha, próspero com seus filhos, alegre, louvando ao Senhor. Mas Deus permitiu, porque o inimigo, Satanás, foi até Deus e disse que se tirasse tudo de Jó, tirasse os filhos, os bens materiais, a saúde, Jó não iria adorar a Deus. Jó iria blasfemar contra Deus. E Deus respondeu ao inimigo, a Satanás, que ele podia tocar em todos os bens, em tudo de Jó, menos na alma e no espírito e no coração de Jó. E a palavra de Deus diz que Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21, quando ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou, e disse reconhecer que Deus havia dado tudo, não teria problema, porque ele saiu nu do ventre, então ele ficaria e voltaria nu. Mas a palavra de Deus diz que Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens materiais, foi lançada sobre a vida dele uma enfermidade, a qual ele precisava pegar cacos de vidro para passar sobre a pele, de tanto que era dor, das chagas da lepra. E Jó, em vez de falar assim, Deus, como eu posso ter filhos, ter bens materiais, uma boa saúde, uma vida tranquila, ser o maior do Oriente, e de repente eu me vejo nessa situação. Todos os meus filhos morreram em uma noite, ao amanhecer, perdi todos os meus rebanhos, perdi a minha saúde, mas eu estou aqui para te adorar, para te louvar. E digo, Deus, que se nu sair do ventre da minha mãe, tornarei para lá. E o Senhor é o que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, Jó, ele perdeu tudo. Imagina você, amado ouvinte, você ter 10 filhos, você ser a pessoa mais próspera do Oriente. Vamos pôr um exemplo aqui simples para você. Você ser a pessoa mais próspera do Brasil, mais rica, você ter saúde, você ser uma pessoa bem relacionada com a sociedade e você também ser um adorador de Deus. E um dia você perde tudo e ainda fica com uma enfermidade sobre todo o seu corpo, a qual você precisa passar cacos de vidros, porque você nem sente. E a palavra de Deus diz que no Velho Testamento, quando uma pessoa pegava uma doença assim, ela já tinha que se afastar da sociedade. Ela ficava retirada. E a palavra de Deus diz que Jó, ele rasgou o seu manto. Porque no Velho Testamento, quando vinha uma aprovação muito forte, uma angústia, a qual o homem não sabia como resolver, ele rasgava o seu manto e ia com a cara no pó orar a Deus. Porque Jó, ele era um servo de Deus. E Jó, pela palavra de Deus, diz que ele passou muitas situações. Ele passou momentos a qual ele se angustiou. Ele passou momentos a qual ele pensou até talvez que Deus teria afastado dele. Ele pensou assim, por que tudo isso? Que imaginamos, como é perder os filhos, os bens, perder tudo. De repente você perde seus amigos, você perde tudo. E você olha e é você e Deus. E é aí que eu quero entrar com você nessa tarde. Deserto na vida do servo de Deus, do adorador de Deus, não é para exaltação. Deserto é para que nós venhamos se humilhar, para aprender a conviver com o Espírito Santo de Deus. Deserto é onde Deus treina os líderes, aonde Deus treina nós, para que através de nós, depois Ele venha manifestar a tua glória. Porque Deus, Ele não precisa nos levantar. Porque Deus, Ele não precisa, igual, por exemplo, quando Jó tinha tudo. Para Ele, tanto faz se Jó tinha ou não tinha. O que importava na vida de Jó era o coração, era a adoração, era o perfeito louvor. Porque Jó amava Deus de dentro para fora. E eu quero dizer que Jó, ele estava aqui dentro do tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro do nosso tempo. Mas não, amado ouvinte.
É nós que estamos dentro do tempo de Deus. E quando Deus nos lança no deserto, como lançou Jó, não é para que nós venhamos ter uma história de derrota, mas que nós venhamos, no momento de Deus, depois de estarmos preparados pelo Espírito Santo, vivenciarmos uma nova história, mas uma história diferente, uma história de experiência com Deus, uma história a qual nós venhamos dar testemunhos para pessoas que estão passando semelhante ao que passamos. Então, o deserto na nossa vida, meu amado ouvinte, não é para você ser um perdedor, mas é para você acreditar. É você virar como Jó e dizer: no saí do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o Senhor. E hoje nós não temos vivido essa fé, né? Uma fé viva, uma fé de ter certeza que Deus fará na nossa vida, porque muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós questionamos o porquê de algumas situações na nossa vida. Só que Deus, Ele não precisa nos provar para que venhamos provar alguma coisa para Deus. Eu quero que você entenda isso nesse dia, minha amada ouvinte. Deus, Ele nos prova para que nós venhamos compreender o que Ele quer através da nossa vida. Deus não precisa, por exemplo, provar Jó, para Jó provar para Deus que ele é um adorador. Não. Jó passou todo esse processo do capítulo 1 ao 42 para ele provar para si mesmo que ele era um verdadeiro adorador. E ele tinha certeza que tudo que ele estava passando, Deus no momento certo iria manifestar a sua glória. Teve um momento na vida de Jó que a sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala o quê? O que fala tu, sua louca? E desde que saí do ventre nu, eu voltarei e adorarei a Deus. E muitas vezes, talvez, meu amado ouvinte, você está passando circunstâncias de dor. E talvez até os de dentro da sua casa questionam Deus na sua vida. Mas eu quero dizer, não blasfeme contra Deus. Se alguém falar que Deus não está contigo, você fala assim: Deus está comigo. E no momento certo, Deus irá manifestar a sua glória. No capítulo 42, versículo 2 de Jó, diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Se nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, então temos que confiar no Senhor. E Jó confiou no Senhor. A palavra de Deus diz que os amigos de Jó queriam questionar Deus, queriam manifestar para Jó que aquilo estava acontecendo, porque Jó, de alguma forma, tinha agido de uma forma que não tinha agradado a Deus. E foi aí que, acredito eu, que Jó orou e disse: Senhor, me ajuda a perdoar as pessoas com imprudência e com falta de compaixão. Quando estamos atravessando o deserto, as pessoas não entendem, meu amado ouvinte. Eu quero te dizer que deserto é você e Deus. Não tenta pensar que alguém vai te entender, porque não vai entender. O único que vai te entender é o Espírito Santo de Deus. Porque a cada momento que você direcionar a Deus, Ele vai te dar a resposta. A palavra de Deus, ela é clara e nos revela a cada momento que quando estamos passando o deserto, precisamos orar a Deus, porque é Deus que faz. O homem não pode fazer nada para nós. A palavra de Deus diz em Tiago 5,11, que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes reverência por Deus, qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A palavra de Deus diz em Tiago 5,11 que Deus, Ele é misericórdia sobre as nossas vidas. Amado, você pode estar passando uma enfermidade, você pode estar passando talvez algo assim que aos seus olhos não tem como. Você fala assim: irmã Silvia, essa situação não vai ter como ser resolvida. Mas eu quero te dizer que é quando não temos condição de resolver que o Deus do impossível entra na nossa vida. Aleluia.
E assim foi na vida de Jó. Enquanto Jó tentava entender, ou pensava em tentar entender, ele não entendia. Mas se você depois meditar o capítulo 40 e 41 de Jó, ali o Senhor começa a explicar, Jó, que tudo está no controle das tuas mãos. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, a sua vida está no controle de Deus, mas você tem o livre-arbítrio de aceitar a vontade de Deus. Mas eu te digo, se você deixar Deus controlar a tua vida, nada vai sair do controle de Deus. Muitas vezes pensamos assim: nossa, isso não se resolve. Mas quando nós não murmuramos, nossa, isso não resolve, e ajoelhamos e adoramos, Deus dá a resposta no mesmo instante. E a palavra de Deus diz em Jó 42:10 que Jó foi orar, Jó foi buscar, Jó foi engrandecer o nome de Deus. A palavra de Deus diz que Jó, a cada momento da sua vida, ele foi grato a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, a cada momento, se manifestava sobre a vida de Jó. Eu quero te dizer que quando você está na luta no deserto, Deus está ao seu lado. E você tem que ter consciência que o inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, porque maior é o Senhor, e maior é a glória do Senhor que irá se manifestar a cada momento sobre a sua vida. Mas no versículo 5 do capítulo 42 de Jó, Jó diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados, muitos conhecem Deus de ouvir. Sabe quando é que você consegue ver Deus? Quando você consegue viver milagre. E viver milagre não é para qualquer um. Quando Deus lança no deserto, Ele não tem prazer em nos ver triste, contrito, nem reclamosos, nem murmuradores. Deus, Ele quer nos ver alegre. Ele quer ver nós glorificando a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que no versículo 10 do capítulo 42 de Jó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. O Senhor restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Mas, irmã Silvia, ele não ficou triste? E os filhos que ele perdeu, os bens materiais, a enfermidade, os amigos que o acusaram, o julgaram? A pessoa que serve a Deus verdadeiramente, que não tem Deus só de ouvir, mas conhece o agir de Deus, o que passou fica para trás. Quem sabe nessa tarde você precisa edificar um altar do esquecimento do que passou. Sabe por quê, amados? Deus, quando Ele nos perdoa, Ele não lembra mais do que foi. E nós precisamos ter dois altares na nossa vida: um da lembrança e um do esquecimento. O que é o da lembrança, irmã Silvia? As experiências que você passou no deserto, nas lutas e nas adversidades, para que através de você Deus venha te usar para as pessoas e dar testemunho. E o altar do esquecimento é você esquecer aquilo que te fez sofrer, porque nós sabemos que Deus enviou o seu único filho à terra, e esse único filho, ele morreu na cruz do Calvário. E a palavra de Deus é clara e nos revela que Deus permitiu que Jesus levasse o fardo do pecado, do que não é bom, ali na cruz. Então, amado, talvez você precise nessa tarde esquecer a cruz que você tem carregado. Talvez você precise nessa tarde perdão. Abra seu coração, perdoa aqueles que se levantam contra a sua vida, abençoe eles. Tira a amargura do seu coração, tira as mágoas do seu coração, tira tudo que não provém de Deus do seu coração. Não importa o que você está passando nessa tarde, o que importa é que Deus está ao teu lado. E se você abrir a porta do vosso coração, Deus vai fazer uma limpeza nessa tarde. Deus vai limpar tudo aquilo que não produz fruto. Todo joio será tirado.
porque a palavra de Deus diz que o trigo e o joio crescem juntos, mas há um momento que o joio precisa sair. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo de Deus me revela nessa tarde, que existem pessoas ouvindo esse programa que precisam reconciliar com alguma pessoa da sua família. Existem pessoas precisando se reconciliar com a sua mãe, com o seu pai. Você precisa reconhecer que Deus é na sua vida. Você precisa reconhecer nessa tarde que com Deus você vai chegar à vitória, mas sem Deus você não vai alcançar. Jó, ele alcançou a vitória, e a palavra de Deus diz que ele teve tudo em dobro. Sabe por quê? Porque Jó se humilhou. A palavra de Deus diz que quando estamos no deserto, quando estamos no vale, precisamos nos humilhar. Como assim, irmã Silvia? Em oração, em adoração, e reconhecer que só a misericórdia de Deus pode mudar a nossa história. Mas eu contemplo nessa tarde Deus visitando corações, Deus limpando corações. Eu vejo Deus colocando perdão em corações. Eu vejo Deus entrando na sua vida. E eu tenho certeza que lá na frente, quando você alcançar a sua vitória, como Jó, as pessoas vão falar que vem Deus na sua vida. Vai ter virada na sua história nesse dia. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, Tu és Deus que contempla a nossa vida. Tu és Deus que sabe até onde o inimigo pode tocar. Mas nós sabemos, Deus, que aquele que é adorador, que é verdadeiro na Tua presença, jamais será tocado o coração, a alma e o espírito. Sabemos, Deus, que aquele que adora verdadeiramente suporta as provações. Assim como o apóstolo Paulo, Deus, menciona que nós sofremos as perseguições, mas o Senhor sabe o momento de agir. E eu sei, Deus, que existem pessoas nessa tarde que estão com os olhos cheios de lágrimas nesse momento, escutando essa palavra que vem do Teu Santo Espírito, Deus. Deus, vai quebrando as cadeias do inferno nesse dia. Vai, Deus, tirando todo o laço de Satanás, que quer se transformar em nó, dando nó em vida de pessoas para que sejam envergonhadas. Eu vejo, Deus, o céu aberto nessa tarde e o Senhor enviando socorro. A Tua palavra diz, Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Precisamos crer nessa palavra. Precisamos crer, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Visita cada ouvinte nesse dia, segundo a necessidade de cada um, Espírito Santo de Deus. Deus, tem pessoas testemunhando que através desse programa tem visto o Teu agir. Continua agindo nesse dia, Deus, porque tudo é Teu e é para você, Senhor, nesse dia. Deus, entra nos corações nesse dia, Deus. Contempla as aflições, Deus. Deus, coloca nesse momento o bálsamo do Teu Santo Espírito. Tira toda aflição, Deus, toda angústia, todo espírito de perda, Deus, e coloca nesse momento o Consolador, porque o Consolador andou com Jó, Pai, os 42 capítulos. Jó sabia que estava passando, Deus, um processo muito forte, mas aqueles que Te adoram, Deus, é necessário passar por processos de dor, porque é na dor que aprendemos a dar valor à vida. É na dor, Senhor, que aprendemos a reconhecer que tudo é Seu e tudo é para a glória do Senhor. Esteja conosco nesse dia, Deus. Esteja conosco nessa semana. E se o Senhor nos permitir, na próxima segunda-feira, Pai, estaremos aqui para mais um programa Momento com Deus. Amado ouvinte, que Deus possa fazer na sua vida essa semana o milagre que você precisa. Não o milagre material ou físico, mas o milagre espiritual. Deus está entrando no seu coração, está tirando a aflição, tirando aquilo que te perturba e está colocando paz e graça sobre a vossa vida. Eu deixo aqui o meu abraço e na próxima segunda estaremos aqui, porque sabemos que Deus tem estado nesse programa. Eu te deixo a paz do Senhor, a grandiosa paz do Senhor e o abraço da irmã Silvia, em nome de Jesus.
fiéis são trasladados, seu trabalho é o que findou a carreira desses santos. Nesta vida já cessou do Senhor o bom ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez, pois vencendo vem o Rei dos Reis. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os anjos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Se prepare aqui, igreja, pra lhe louvar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Desta terra estou subindo os gemidos para os céus, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente de seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Pois vencendo vem o Rei Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os anjos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Se prepare aqui, igreja, pra lhe louvar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias a Cordeiro, vamos indo para o lar. Gente, Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Fala